Enquanto a bola rolava em Porto Alegre com o time sub-20 em campo na estreia do Campeonato Gaúcho, o grupo principal trabalhava forte em Bento Gonçalves. Com mais um dia de trabalhos em 2 turnos, a parte da tarde foi dedicada a um treinamento de situações ofensivas. Um dos destaques da atividade foi o argentino Alan Ruiz. Após a vitória no jogo-treino contra um combinado de Carlos Barbosa, o atacante Kleber concedeu entrevista coletiva. Confira como foi. A gente sempre fala toda pré-temporada que o mais importante não é nem o jogo, né? O mais importante realmente é mostrar a nossa parte física. A gente tem melhorado bastante, o grupo todo. A gente tem visto, eu também estou feliz com a minha preparação. Em relação ao jogo, né, foi feito mais ou menos o que tem sido pedido para a gente, né, de jogar para frente, de buscar o gol. E eu acho que você mesmo disse, acho que vocês têm visto isso nos treinamentos e ontem também viram isso. Então é normal que a gente provavelmente venha criar mais chances, venha ter mais posse de bola no ataque. Então a tendência é que seja assim nos jogos também. Kleber, queria que tu falasse um pouco sobre as ordens, assim, o que o Wenderson vem pedindo, e também ontem tu acabou atuando numa posição diferente do ano passado, tu foi o homem da referência. Queria saber como é que tu prefere, se tu gostou de atuar ali, ou se tu prefere atuar naquela linha de 3 meio-campistas que o Wenderson vem treinando. Eu já joguei nas duas situações. Eu joguei mais ou menos assim na minha fase no Cruzeiro, que eu acho que foi a melhor fase assim da minha vida. Tive boas fases no Palmeiras também, mas atuando mais não tão centralizado. Eu gosto também de jogar dessa forma, mas o Anderson ele tem pedido muito, mesmo que não jogue ali, que é o Barcos, o jogador de referência, que se de repente jogar pelo lado, eu não ter a incumbência de voltar tanto como ano passado, de ter que marcar tanto como foi feito ano passado. Ele quer que a gente esteja mais perto do gol, que a gente teoricamente somos os jogadores mais próximos do gol, os jogadores de ataque, então ele quer que a gente busque o gol, que a gente procure dar passe para gol. Então a tendência é que esse ano a gente crie mais como a gente infelizmente não criou ano passado. Kleber, não adianta, né? Teu nome é sempre lembrado por vários clubes, sempre se fala, daqui a pouco uma saída, permanência. Se falou muito no Botafogo nesse período aí de pré-temporada, até antes. Aconteceu algo de concreto, não só do Botafogo, de outro clube? Como é que está seu foco aí no Grêmio para essa temporada de 2014? Eu nunca... todo ano, acho que desde 2008 que eu voltei para o Brasil que acontece isso. Isso já é uma coisa que para mim é corriqueira, não muda nada. Para mim não tem nada, né? Todo clube sabe que eu tenho um contrato com o Grêmio, se quiser negociar tem que ir direto no Grêmio. Se o Grêmio achar que é bom para o Grêmio e vier falar para mim que eu posso negociar com qualquer outro clube, aí é outra história. Mas eu nunca pensei em sair, eu tenho um contrato aqui, minha vontade é de ficar, sempre foi. Então, né, negociar com o Grêmio. Se o Grêmio tiver a vontade de uma negociação, se for bom para o clube, aí é uma outra história. Aí depois a gente pode conversar, mas até então não chegou nada. Pelo que você citou antes, Kleber, de jogar mais para frente, de você também estar mais próximo do gol, é uma filosofia bem diferente do ano passado. Te agrada mais essa filosofia do Wenderson? Eu acho que são coisas diferentes. O ano passado a gente sabe da importância que tinha de fazer o que foi feito, né? A gente realmente começou, depois da chegada do Renato, a gente praticamente jogou com 3 zagueiros, 3 volantes. Não tinha um meia, a gente sabia que ia ter dificuldade e a gente abraçou a causa e correu em alguns jogos. A gente foi ver estatística e a gente fazia mais faltas e roubava mais bolas do que até mesmo os jogadores de meio campo.
Então a gente se juntou, se fechou naquela situação, porque era aquilo ali que tinha que ser feito. E foi o que foi feito, a gente foi vice-colocado no Campeonato Brasileiro, estamos na Libertadores, agora é uma outra situação, uma outra forma de jogar, um treinador que tem um outro método e a gente respeita os dois, né? E o que ele falar para a gente fazer, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, mas como eu disse, o que ele quer é jogar assim, dessa forma, jogar para frente, buscar os gols, buscar jogadas de profundidade, cruzamentos. Então, esse ano aí tem tudo para sair mais jogadas, criar mais chances e, consequentemente, fazer mais gols também. Até em relação a isso mesmo, o fato de o ano passado você tinha que buscar muito a bola, a gente vê que você terminava os jogos muito cansado. Isso pode ter te prejudicado nessa questão de não ter marcado os gols necessários no segundo turno e essa mudança de postura que está prevista, que está sendo montada agora, acho que vai te ajudar. Ontem aconteceu de você já fazer os 2 gols, vai te ajudar a buscar mais esses gols e também não terminar tão cansado os jogos como você terminava no ano passado? Sem dúvida. Eu acho que um grupo é assim, acho que cada um tem uma função, a nossa função é de atacar. O ano passado a gente teve dificuldade, nós ajudamos muito na marcação, e não só eu, o Barcos também, a gente marcou muito. A gente tinha uma outra forma assim, de marcação, né? A gente vinha até o meio-campo marcando os volantes e esse ano a gente já viu uma situação diferente, já que roube a bola ali, perdeu a bola, já começou a marcar uma marcação-pressão lá na frente para roubar lá, até para estar mais perto do gol e criar mais chances, né? Então a gente realmente saía muito desgastado, saía muito cansado, isso prejudicava muito, sem dúvida, mas é o que eu disse, era o que precisava ser feito, a gente se fechou naquilo ali, a gente sabia que a gente ia fazer menos gols, a gente sabia que a gente ia sofrer bastante, mas a gente abraçou uma causa para esse ano estar na Libertadores, e a gente conseguiu o que foi planejado, que a gente pensou. Então, foi um ano importante também, acho que para o Grêmio, foi um ano bom para o Grêmio, não foi um ano ruim no meu modo de ver, por tudo que aconteceu no decorrer do ano. Mas esse ano a gente sente que vai ser uma forma diferente da gente jogar e, como eu disse, esse ano aí não tem como falar que se não sai gol é outra situação. Aí o problema realmente é que a gente não está conseguindo fazer gols. Kleber, como foi falado aqui, a gente tem notado que tu vem se destacando muito nessa pré-temporada. Eu queria que tu falasse sobre a diferença do Kleber do ano passado para o Kleber deste ano na tua avaliação. Muito gritante. Eu comecei um ano operado, comecei um ano de muleta, uma pré-temporada feita sozinha, totalmente diferente do que você fazer uma pré-temporada com um grupo. Depois voltei sem jogar, não consegui jogar. Fui começar a jogar mesmo a partir do final da parada para a Copa das Confederações, para o começo do ano, que foi quando eu comecei a jogar realmente. Então aí foram 6 meses praticamente perdidos, e aí você tem que correr atrás de todo mundo, porque está começando o ano, no meio do ano começava o ano para mim. Então eu perdi muito tempo ano passado, tive muita dificuldade para acompanhar o pessoal, depois voltei bem, né, em alguns jogos, assim que eu voltei eu comecei a jogar muito bem, e depois caí conforme o time também, porque o time teve uma queda muito grande, né, no final. Mas eu acho que a gente já sabia que ia ter a queda, né, a forma que a gente jogava, os times começaram também a entender e a perceber a forma que a gente jogava. Então a gente teve muita dificuldade de sair daquilo ali, né, mas apesar de tudo, como eu disse, a gente conseguiu chegar na Libertadores, e eu espero que esse ano seja um ano maravilhoso para todos nós. Sabe, no primeiro jogo em pré-temporada, o primeiro item que vocês destacam é a parte física, né? Soltar um pouco mais, ficam travados, tanto trabalho físico. O segundo já é começar a ver o dedo do técnico, as ideias dele, né? Que vocês começam a fazer diferente em relação à temporada passada. Mas para você, cara,
pelo fato de não ter feito gol no segundo turno ano passado, começar a temporada marcando 2 vezes, apesar de tudo, né? Parte física, em função de mudança de filosofia. Qual a importância de começar uma temporada fazendo gols, mesmo que seja um adversário de nível bem inferior? É importante sempre fazer gol, é importante sempre ganhar, independente do que seja, você tem que ganhar. As pessoas só vão lembrar de quem ganha. Eu sei o porquê a gente não fazia gol ano passado, e eu acho que todo mundo sabe, a gente não é bobo. Né? A gente jogava numa forma totalmente diferente, que a prioridade era marcar e a gente priorizou marcar. Né? A gente abriu mão de muita coisa para poder marcar e para poder ver o Grêmio na Libertadores esse ano. Recebemos críticas, e é normal, a gente está aí para isso mesmo, a gente tem que ser criticado e elogiado quando acharem que deve, e a gente aceita e a gente respeita. Mas a gente, como joga futebol, a gente entende futebol também. Então a gente entende e sabe por que não marcamos gols. A gente sabe que jogava numa situação totalmente diferente. Como eu disse, a gente chegou, mesmo nessa situação, a gente chegou numa Libertadores, né, o que 16, sei lá, clubes não conseguiram chegar. Né? Então, como eu disse, por mais que a gente sabe que poderia ter sido um ano melhor, pelo pior que seja, a gente conseguiu uma classificação. E agora é um ano especial, um ano diferente. Eu acho que tem muita gente no grupo com sede, com fome de vitórias. Né? É um grupo diferente. A gente tem visto que chegaram jogadores com fome mesmo, com vontade de ganhar, com vontade de dar um salto na carreira, um salto na vida. Então, tem muito jogador com fome. Eu espero que seja assim, né? Acho que faltou isso ano passado. Acho que tinha muitos jogadores que, com todo respeito, mas né, vinham numa outra situação. Jogadores que chegaram para só jogar uma Libertadores, alguns problemas, e a gente acabou pagando um preço por isso. Mas esse ano acho que vai ser diferente.